Estamos na segunda live do projeto Dança, um Lugar Acolhedor. E esse projeto tem 6 títulos, né? 6 lives. Esta é a segunda. E posteriormente teremos uma convidada especial, a Bel, que já está aí, inclusive. Só esperar mais um pouquinho, aí eu dou entrada. Oi, Lucas. Tudo bem? Hoje o nosso tema é o poder da dança. E o poder da dança quer dizer aquilo que a dança nos traz, né? Que é de benefício, aquilo que ela pode transformar na nossa vida, aquilo que a gente pode conquistar através da dança. Oi, 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 mais gente entrando. Olá. Isso. Bom, vou começando então, né? Para quem não me conhece, eu sou a Diane. Eu trabalho com dança já há mais ou menos 15 anos, mas tenho dançado desde a infância. Sou apaixonada pela dança em todos os seus estilos, gosto de tudo um pouco. E pratico também várias modalidades dentro da própria dança, trabalho com dança aérea também, trabalho com a dança inclusiva, dança educativa, sou prof de dança na APAE de Joaçaba, e esse é um projeto que desenvolvi com o apoio do governo do estado de Santa Catarina e da Fundação Catarinense de Cultura, através do edital #SC Cultura em Sua Casa, que foi um edital promovido para beneficiar artistas que estavam tendo muita dificuldade, né? Um edital de emergência devido à pandemia. E o meu intuito aqui é trazer para vocês conhecimento, né? E algumas questões que a gente tem que debater e conversar e que às vezes não tem muito espaço em seminários de dança, eventos de dança, enfim. Mas que é importante e que às vezes fica um pouquinho deixado de lado. Então tem caráter sim de formação também e informação, mas não é somente para pessoas que dão aula de dança, né? Se você pratica a dança, é muito importante também assistir e participar desse tipo de discussão, porque na verdade a dança ela não é feita só do professor e do dançarino, ela é feita do público também, né? Então todo mundo que puder participar e agregar, quiser comentar, escrever, vai ser bem-vindo, que é essa a ideia. Logo mais eu vou convidar a prof. Isabel Hevers, que é uma amigona minha. Ela é natural de Erechim. Erechim, Bel? Não, né? É do Rio Grande do Sul. E eu não lembro o nome da cidade, mas ela vai escrever aí, eu acho. E aí, hoje em dia mora em Floripa. Ela é uma ótima professora, fora que ela faz umas pesquisas muito interessantes no sentido de empoderamento feminino, empoderamento pessoal, autoconhecimento, e depois ela vai estar entrando juntamente conosco na live para agregar um pouco mais de valor a essa conversa, né? Então agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o que eu entendo como benefício através da dança. Ela é natural de Santa Maria, a Bel, mas a família toda é de Erechim. Quando eu conheci ela, faz mais de 12 anos, né, Bel? Ela era de Erechim, por isso que me veio Erechim na cabeça. Enfim, a dança ela traz muitos benefícios, né? Então, assim, não se tem uma contraindicação, não se tem algo que se diga não faça dança porque a dança vai te deixar, sei lá, esquisito. Isso não vai acontecer. A dança é uma coisa muito... ela agrega muito na nossa vida em vários ângulos, né? Então, a gente vai estar abordando um pouquinho sobre isso. E desde o momento em que a gente nasce, né, ou desde a gestação, a gente já pode estar sendo beneficiado pela dança. Tem algumas pesquisas que eu fiz quanto à dança circular para gestantes, quanto à dança materna, que existe uma fonte agora, né, de dança materna, onde as mulheres gestantes praticam algumas modalidades e recreação, toda envolvendo música e ritmo e o gestual, porque é algo que traz muita leveza, que traz uma calma, que relaxa. Então esses benefícios já podem ser sentidos tanto pela mãe quanto pelo bebê lá dentro da barriga, né? Então,
Olha que coisa interessante que a gente pode estar tendo aí já desde cedo. E algumas mães relataram em um estudo que eu li que foi feito dentro de um hospital e elas estavam internadas e lá elas praticavam a dança circular. E elas relataram que elas se sentiam muito mais calmas, que elas se sentiam com um bem-estar maior e que elas tinham uma sensação de espiritualidade maior ao praticar a dança circular. Então, traziam vários benefícios a elas, né? E isso vem de encontro a tudo isso que a gente vem falando que a dança traz para a criança, né? Desde pequenininha, na outra live a gente falou um pouquinho sobre isso também. Como eu trabalho em escolas e trabalho com crianças, eu estudo muito isso, né? Do quanto a dança pode colaborar com o desenvolvimento da criança. E a gente sabe que as crianças, desde que elas nascem, elas já têm impulsos rítmicos, elas já sabem se movimentar, elas escutam uma música, elas saem balançando. Inclusive, no fim de semana passado, eu estive num hotel aqui perto e uma criança estava, enquanto uma bandinha tocava uma música diferente, porque era uma música austríaca, o menino levantou e começou a dançar, ele tinha seus 1 ano e meio, 2, começou a dançar no meio de todo mundo, super empolgada, assim. Isso para exemplificar que a dança faz parte da gente. A gente nasce com esse impulso natural de, ao ouvir uma música, se movimentar. E às vezes, né, conforme vamos crescendo e amadurecendo, a gente acaba reprimindo essas sensações. E por algumas coisas que a gente ouve dos outros, ou por algumas coisas que a gente vê acontecendo com outros, a gente acaba deixando de fazer esse tipo de prática, né, de dança, de livre expressão do teu sentimento, do teu corpo, por medo do julgamento ou por medo de ser criticado demais, né? A gente vê muito como professor a aproximação das meninas nas aulas de dança e um afastamento dos meninos, né? O que é algo talvez muito cultural aqui do sul do país, né? Talvez da minha cidade, aqui de Joaçaba, Santa Catarina, mas a gente percebe que as meninas se sentem mais livres para se movimentar, enquanto os meninos começam novinhos, mas depois vão desistindo, que aí vem toda uma estrutura social que também tende a criticar e a julgar, né? Ou até a ter um certo preconceito quanto aos meninos que dançam, que na minha opinião, né, como professora, educadora e dançarina, é algo que não deveria ser feito, já que a dança traz tantas coisas importantes, como por exemplo, enquanto a gente está dançando, a gente está trabalhando a memória, a coordenação motora, a consciência corporal, o pensar e o agir, né, essa coordenação de pensar enquanto você se movimenta, o estar em público, né, o estar em cena, estar em palco também, que às vezes pode ser utilizado depois no futuro, quando a criança for trabalhar ou for fazer uma universidade, ela vai falar melhor em público porque ela já teve a experiência de estar no palco, já passou por situações assim, entre outras coisas que a gente sabe que a dança pode proporcionar para um corpo, né, independente do seu gênero, né, independente. Olha, vem um comentário que as meninas em nossa cultura têm essa permissão para dançar e os meninos, infelizmente, não. Isso aí, Leila. É isso que a gente sente, que as meninas são mais incentivadas pelos pais, né? E os meninos já são um pouco assim, vamos pro futebol, vamos pro judô, né? É como se houvesse uma modalidade para cada gênero, e na verdade não existe, né? Isso vai de cada pessoa e é individual, não tem nada a ver com a modalidade que a pessoa pratica. Mas estamos mudando isso, acho que hoje em dia vivemos em um mundo muito melhor, né, nessa questão, assim, menos preconceituosa, digamos assim, ou menos preconceituoso, mas ainda temos um caminho para fazer. E nada melhor do que estudarmos e pesquisarmos e dialogarmos sobre isso para mudar esse quadro, né? Eu separei uma frase de um pesquisador que se chama Beijart, se escreve Beijart, mas eu fui pesquisar e se fala beijar mesmo, que diz assim: dançar é tão importante para uma criança quanto falar, contar ou aprender geografia. É fundamental para a criança que nasce dançando não desaprender essa linguagem que, pela influência de uma educação repressiva e frustrante, pode deixar de fazer essa movimentação, né? Então, a dança, na verdade, é algo tão intrínseco nosso, né? Tenho certeza que você aí que está assistindo
já se sentiu tão feliz a ponto de dar uma dançadinha, ou quando comeu alguma coisa, fez um movimento, né, de comemoração, ou quando ganhou algo, enfim. Ela é algo que está dentro de nós. E aí, quando a gente entra lá na escola, às vezes a escola já é tão, né, tem que ficar sentado, tem que ficar focado no computador, ou no celular, ou no caderno, tem que ficar escutando o professor, tem que ficar parado. Então aí você já vai reprimindo, né? E aí, nos momentos que essa criança pode se mover, né, livremente, dançando, ainda a gente diz, não, você não pode dançar porque você é menino, você não pode dançar porque dança é coisa de quem não quer estudar, né? Eu já ouvi isso, como bailarina, a gente sofre esse preconceito também de que dança não é trabalho, não é estudo, é só lazer. E na verdade, a gente sabe que quem dança está sempre estudando, está sempre pesquisando, está sempre tendo que, né, como qualquer outra profissão, se aperfeiçoar. Então, se nós levamos em consideração que o movimento colabora com o nosso aprendizado, com o nosso desenvolvimento motor, com o nosso desenvolvimento emocional, com o nosso desenvolvimento psicológico, aí a gente vai entender que tanto os esportes quanto a própria dança nos possibilita ser mais, né? Ainda mais. Tem 2 pesquisadores muito interessantes que com certeza quem é da educação já ouviu falar dele, que é o Freinet. Ele vem da educação, né, e ele trabalha com essa ideia de movimento durante a educação e não numa educação parada, né? E também juntamente com o Laban, que é alguém que a gente estuda muito na dança, né? Eles têm uma proposta assim de aprender enquanto a gente dança, que seria a dança educativa, né? No caso do Freinet, aprender enquanto eu me movimento. Então, nesse processo de dança educativa, a gente consegue ver que a dança ela está entrelaçada com a educação e a gente consegue colocar isso em prática lá na escola. Mas por que não colocarmos isso em prática também nas nossas academias, nas nossas escolas de dança, né? Agora falando mais de criança, mas a gente já vai chegar lá nos adolescentes e adultos, né? A gente consegue fazer essa associação, porque dentro de uma aula de dança nós estamos lidando com seres humanos e nós estamos lidando com o ensinar, e ensinar envolve a educação também, né? Então a gente precisa ter essa conversa e olhar com um olhar mais integral, sem ser somente, vou ensinar a técnica e deu, né? Eu posso trazer vários objetivos para dentro da minha aula, eu não preciso necessariamente ter o objetivo só de transmitir uma técnica X, e só transmitir uma coreografia X, que aquela minha aula vai ser super fechada, né? Eu posso dar uma liberdade, nem que seja alguns minutos na aula, para que as crianças criem, para que elas desenvolvam um tema, para que elas trabalhem algo que vai ser motivador também para elas e que façam elas se sentirem capazes, né? Falando em educação, a gente trabalha com 4 pilares dentro da educação, né? Que seriam o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conhecer e o aprender a viver juntos. Esses 4 pilares foram desenvolvidos pela Unesco em 1999. Então, se você parar para pensar, a dança tem tudo a ver com isso, né? Aprender a ser. A gente dança e a gente precisa nos conhecer, a gente precisa entender o que me deixa feliz, o que me deixa irritado, o que me motiva, o que me faz eu me movimentar enquanto eu danço. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que entender um papel que vai ser me dado, porque eu vou ter que representar algo enquanto eu estou dançando, né? A gente às vezes tem que fazer de conta que algo está acontecendo em uma dança. Então, eu tenho que entender esse papel e eu vou ter que entender como pensa, né, esse personagem ou aquele movimento cultural, algo assim. Eu vou ter que me colocar naquele lugar. Então, eu vou estar aprendendo a ser, aprendendo a fazer os treinos, os ensaios, os processos criativos, os exercícios, enfim, aprendendo a fazer, o aprender a conhecer, né, o estar em contato com o novo, com outras pessoas, com outras linguagens, outros movimentos. Aí a gente vai para um festival, ou vai para uma mostra, ou vai para um evento de dança e lá eu tenho contato com outras cidades e outras pessoas, outros professores, outra cultura, então estou conhecendo, descobrindo, né? E o aprender a viver juntos, que sabemos que uma sala de aula tem sempre, né, seja aula na educação básica, seja aula na dança, sempre tem uma caixinha de surpresas, várias coisas acontecem durante a aula, né? A gente precisa, às vezes, estar ali mediando situações de conflito, às vezes a gente vê nascendo amizades que vão durar a vida inteira,
às vezes a gente vê pessoas desenvolvendo uma afetividade muito grande pelos seus colegas, pela professora. Então, tudo isso acontecendo dentro da sala de aula e aprendendo a viver juntos, né? A respeitar o seu limite. O meu corpo é só meu, eu não permito que me toquem de uma forma incômoda. Ao mesmo tempo que eu respeito isso, eu vou respeitar o corpo do outro. E aprender que existem momentos em que a gente vai ter que se movimentar de tal forma que a gente vai ter que se deslocar e se tocar, e que isso é parte da coreografia. Enfim, tanta coisa, né, que tá numa aula de dança a gente já consegue enxergar que tem a ver com a educação. Então, nós podemos fazer isso também dentro da dança, transmitindo esses ensinamentos, né? Afinal de contas, como professores, a gente sempre é um exemplo para nossos alunos, né? Principalmente para as crianças. Quem é prof de criança sabe que quando a gente está lá dando aula, às vezes você usa o cabelo amarrado de um jeito e aí na próxima aula vem 3 alunos, 4 alunos com o cabelo amarrado do mesmo jeito. Aí você usa uma cor de roupa, na outra aula vem as crianças, né, reproduzindo aquilo, porque eles olham e eles se inspiram. E isso acontece muito, principalmente com os pais, né? Mas acontece com os professores, seja lá da escola e da dança também, que a criança ela se inspira e ela quer ser como aquele professor. Então nós não podemos fechar os olhos e pensar, eu sou só prof de dança de rua e eu só vou dançar dança de rua e é só isso que eu vou fazer. Mas não esqueça que dentro da tua aula você tem crianças, você está participando da educação e da formação dessa pessoa. E como será que ela pode entrar na sua aula e sair melhor do que ela é, né? Como que você pode contribuir com isso? Eu acredito muito que a dança tem esse papel, né, de formar cidadãos melhores, pessoas melhores. E vem de encontro com essa dança educativa do Laban do Frenet, né? Existia uma questão na época do Laban que era: estamos ensinando dança ou ensinando pessoas, né? O que nós estamos fazendo? Será que é só aquilo técnico ou será que a gente tem que levar em consideração a pessoa? Porque cada indivíduo é um corpo. Inclusive a Bel vai ter mais propriedade para falar sobre isso daqui a pouquinho, porque nós temos corpos com diferentes cargas de história passada, de emocional, e tudo isso também se molda dentro do movimento e vai ter um movimento um pouquinho diferente. Às vezes eu vou representar um movimento de uma forma e uma outra pessoa já vai parecer um pouquinho diferente só pelo meu corpo, que é diferente daquele corpo, né? Então, como que eu vou exigir que todos sejam todos iguais? A gente vai ter que ter uma flexibilidade dentro disso. Outra questão que existia, que o Laban falava, era que a dança na educação, né, a dança na educação deve existir, tanto que existem os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que falam sobre a inclusão da dança dentro da educação física, da arte, e também como extracurricular, se for possível, né, mas que também a gente precisa pensar na educação dentro da dança. Então, tudo isso fechou agora esse pensamento que eu queria passar para vocês, de que nós temos esse compromisso também de estar ligados a como desenvolver intelectualmente, mas também o motor da pessoa, né? Obviamente, quando a gente estiver trabalhando dança, nós vamos estar trabalhando flexibilidade, né? Dentro de um aquecimento, de um alongamento, enfim, e depois agilidade para fazer uma sequência rápida ou fazer, né? Enfim, a dança é muito física, então a gente também trabalha isso. Mas também trabalhamos a expressividade, o dinamismo, né? Todos esses aspectos, não só o corporal, não só a educação em si, mas emocional também, porque quando você vai subir num palco, a criança tem que estar tão focada que ela não vai se distrair com o que vai acontecer na plateia, por exemplo, né? A mesma coisa se um adolescente, né, que está com os hormônios lá, a flor da pele, ele também precisa ter um acompanhamento, um incentivo, uma motivação dos seus professores, dos seus coreógrafos, para que quando ele suba lá no palco, ele não trave ou ele não esqueça e fique perdido. Então, tem todo esse acompanhamento que deve ser feito durante as aulas de dança e ter um olhar, né, muito acolhedor, que é justamente o nome do nosso projeto. Então, pensando assim nessa perspectiva, né, de todo o desenvolvimento que a dança traz lá na criança, desde a gestação, desde a educação infantil, e depois ali para os adolescentes, eles já estão numa época assim em que eles querem fazer mais amigos e daí eles se unem em grupos, né?
E a dança também pode ser uma coisa boa nesse momento, porque é uma tribo para esses adolescentes, para eles se reconhecerem, poder falar aquilo que eles pensam, né? Se a dança é boa nesse momento, por que ela não seria depois, na vida adulta? Por que a dança não tem um poder para adultos, tipo, algo que vai motivar e vai ressignificar sentimentos em um adulto, né? É óbvio que ela também tem esse papel. O que nós vemos é que muitas pessoas deixam de dançar a partir do momento que elas saem da escola ou que elas precisam trabalhar por falta de tempo, falta de dinheiro, tudo isso, né? Mas sabemos também que muitas pessoas procuram a dança como um exercício físico, procuram a dança como uma ferramenta terapêutica, porque elas se identificavam com o movimento já lá adolescente ou criança e por algum motivo tiveram que parar, mas depois adultos voltam a buscar porque elas sentem essa necessidade. E quem dança sabe o quanto uma aula pode ser prazerosa, então a ponto de restaurar alguns sentimentos na gente ou de mudar algum campo de visão que você estava ali meio turvo, né? E consegue fazer uma leitura melhor depois da aula, porque ela mexe mesmo com todos esses sentimentos. E eu acho que a partir da minha experiência pessoal, assim, agora, né, só abrindo um parênteses, às vezes eu uso a dança como uma ferramenta de escape. Eu tô tão irritada, tão chateada, que quando eu danço é como se eu colocasse tudo aquilo para fora, né? Então é muito expressivo para mim mesmo. Ou se eu tô muito chateada, muito triste, eu crio alguma sequência que vai representar aquilo que eu tô sentindo e depois eu já me sinto um pouco mais leve. É interessante isso, né? Assim como também às vezes eu tô bem desanimada, tô cansada, mas depois de uma aula de dança eu me sinto mais energizada. Isso acontece também. Então, essa é uma experiência pessoal, mas eu sei que acontece, conversando com outros dançarinos, acontece isso também, né? Mesmo quem é amador, quem não pratica isso como profissão. Então, vamos pensar agora nesse lado mais adulto, né? Como que a dança pode agregar para um adulto? O que ela pode fazer além, né, de tudo isso? Porque a gente nunca para de trabalhar o nosso corpo, né? Então, se você trabalha o desenvolvimento corporal lá na infância, depois quando você vira adulto, você continua desenvolvendo tua coordenação motora, continua desenvolvendo a tua agilidade, continua desenvolvendo força, equilíbrio, tudo isso você tem que estar em manutenção. Então a dança também proporciona isso, né? Mas existe algo muito bacana que é a autoestima, né? O poder que a dança tem de te fazer gostar do que você mesmo está fazendo. Isso é muito legal, porque normalmente uma aula de dança é feita numa sala com espelho, não é? Então você olha para o espelho e você se vê. E isso às vezes é constrangedor, as pessoas no começo ficam tímidas porque elas estão se vendo, elas se veem se movimentando, às vezes fazem um comentário, né? Já aconteceu nas minhas aulas, às vezes, ai, prof, mas você faz também, eu não faço. A comparação, né? Porque tá tendo como você se vê e como vê o outro. Mas aos poucos, quando você vai trabalhando isso, incentivando a pessoa, testando e tentando, né? Isso vai crescendo e você vai percebendo o quanto você é capaz de melhorar, de aprender, de se gostar e aprovar aquilo que você está fazendo. Então é uma sensação de capacidade e de poder, né? É um empoderamento. Então agora eu gostaria assim de encerrar essa minha introdução, convidar a Bel, se ela puder me convidar aqui, senão eu convido também, Bel. Vamos ver se ela me ouviu. Ela vai fazer uma pequena introduçãozinha do trabalho dela. Oi, gata! Oi, amiga! Tudo bem? Que saudades! Saudade mesmo. Nossa, muito bom estar com Então, Bel, você. quiser apresentar, falar um pouquinho da tua experiência profissional e daí a gente conta também dos nossos encontros aí no mundo da dança. Aham. Com certeza. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa, uma honra estar aqui com essa grande amiga minha, que é uma amiga do coração, assim, que a dança nos proporcionou essa amizade. E a gente já tá aí juntas há muitos anos, né, Di? E É, mesmo quando a gente tá separada em distância, mas a gente sempre tá juntas. E isso é uma coisa muito interessante, porque
a dança nos uniu e trouxe essa amizade que sempre se fortalece, né? Mesmo que a gente fique um tempão longe, quando acontece uma coisa com uma ou com a outra, a gente tá sempre É verdade. juntas, se apoiando. E aí eu escuto tu falar sobre isso, sobre o poder da dança, e aí a nossa amizade é uma prova disso, né? É Do verdade. poder que a dança trouxe, assim. E aí é muito bom estar aqui. Eu agradeço a Di, agradeço o Espaço Muvati, que é um espaço maravilhoso, né? Que está fazendo uma diferença tremenda em Joaçaba e na região, trazendo elementos muito diferentes, assim, para a região, né? Coisa que não existe mesmo, assim. A gente sabe que não existe no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do É. Sul, essa parte mais circense, essa elaboração toda de uma outra consciência do corpo através de estímulos diferentes, né? Enfim, Uhum. meu nome é Isabel, mas todo mundo me conhece como Bel Revers. Assim como a Dia, eu sou também formada em educação física. Acabei fazendo especialização em dança, depois estudei um método muito legal, que é um método que a gente chama método GDS. É um método belga que trabalha essa relação de reestruturação do corpo através do psicomovimento, dos aspectos comportamentais. Então tem toda uma linguagem assim muito interessante que eu acho que a gente vai conversando, né, no meio tempo, Sim. assim. E é isso, assim. Tô agora aberta para a gente poder difundir aí. Você tá trabalhando agora, Bel? Tá dando aula? Tá fazendo alguma. Isso, é. Com a quarentena, né? Bom, até o final do ano passado eu tinha escola, né? Com um ex-companheiro meu. Agora, esse ano a gente não tem Uhum. mais. E aí eu tô no processo dessas aulas online, que já tô desde março dando um monte de aula online, inclusive para criança, que é uma Sim, doideira trabalhar online com criança, é. mas tô Desafio. um desafio. E Uhum. levando esse para esse lugar, né, da dança e educação, do quanto a gente acaba sendo uma, uma referência mesmo para os alunos, né? Como é incrível isso, assim, a gente vê que as crianças que se desenvolvem com você desde pequenininho, eu trabalho com dança há 16 anos e eu iniciei com criança, né? Eu acho que é muito comum a Uhum. gente começar a trabalhar com as crianças, né? E no decorrer desses anos todos, eu fui muito para esse lugar que tu colocou também, também é uma caminhada tua, né? Da educação por meio da dança, né? Da educação do Sim. indivíduo, dessa educação integral que integra, né? Que deixa essa criança recebendo mesmo estímulos e se desenvolvendo em vários segmentos da vida por causa da dança, né? Por causa de estar se movimentando e estar se expressando e estar trocando. Isso é muito legal. É um pouco do que a gente falou na outra live também, né? De que quando você tá, às vezes, focado demais em uma competição, em algo assim, você deixa um pouco de lado essa parte educacional, né? E eu acho que é o perfil muito regional aqui, é isso. Então você vê muito dança ensaio e não dança pela dança, por aprender algo diferente, por um exercício físico, você vê mais um grupinho restrito que vai ser preparado para uma competição, né? Então, o meu desafio é trazer justamente esses outros olhares, né? E da dança educação é um deles, porque você não vê muito isso por aqui. E é até esquisito, às vezes as pessoas ficam pensando assim: você dá aula de dança, mas vocês dançaram no festival? Aí se eu falo que não, a Uhum. pessoa fica assim pensando até que eu tô mentindo, porque parece que a gente tá fazendo qualquer coisa, Ou que mas não tá você dançando. não é boa, porque você não está no É festival. isso. Ah, então você Uhum. não é boa, então você não desenvolve um bom trabalho porque você não está no festival, né? É, Essa concepção muito fechada, né, de que a dança tem aham. esse lugar da competição, da Sendo que existe exposição. tanto para aproveitar, né, dentro da dança, que não necessariamente seja a competição, ou que às vezes aquilo que você está trabalhando já não encaixa, porque a gente sabe, né, que para o festival você tem que seguir um roteirinho, né, para poder participar do festival. E às vezes aquilo que você está trabalhando e desenvolvendo não encaixa naquilo ali, então você opta por não participar, né? Acontece isso também. Eu chegou um momento assim da minha carreira que eu decidi que eu optaria por ser professora.
Então, eu realmente me abdiquei dessa questão do festival em si. Gosto de prestigiar, vou no festival. Uma vez que outra, eu participo de algum grupo porque quero dar uma dançada em palco. Mas eu realmente desvinculei a dança desse lugar e eu coloquei a forma que eu trabalho em outro lugar. Porque entrando um pouquinho no que a gente vai querer discorrer aqui sobre como ela nos agrega, né? Como a dança agrega na Uhum. nossa vida em vários aspectos, então acho que a gente pode falar bastante desse aspecto, né? Pessoalmente, ela é uma via de autoconhecimento, né? Mas eu acho que principalmente de relacionamento. Eu acredito muito que nós, enquanto seres humanos, nós nos desenvolvemos através do relacionar. Então, a dança ela dá esse aspecto social, que é o que você falou antes já, né? Só estou um pouquinho complementando, mas ela traz esse Uhum. aspecto social do se relacionar e eu me desenvolvo através do relacionamento, né? Tem muita gente que fala, Uhum. ah, você é a média das 5 pessoas que você convive diariamente. Então você tem que pensar, nossa, Sim. com quem que eu convivo? O que que eu estou falando sobre o que que eu estou falando? Que tipo de atitude É. eu tenho junto com essas pessoas, né? E Uhum. então eu acredito muito nisso, assim, que o se relacionar é uma grande forma da gente poder se reconhecer. Se reconhecendo, eu reconheço o outro. Se respeitando, eu respeito o outro, né? E eu acho que ela vai muito para esse Isso. lugar. É verdade. E como é interessante que quando você está descobrindo algo, né? Seja uma coreografia que você está aprendendo, uma sequência que você está aprendendo, existem dentro da sala de dança, né? Alguns momentos onde tem essa questão que eu estava falando antes da comparação com o outro, né? E Uhum. aí você começa a descobrir os seus limites, né? Que às vezes você não consegue aprender tão rápido quanto o outro. Aí o outro também tem que ter um pouco de paciência e entender que nem todo mundo pega tão rápido quanto ele, né? Então existem essas situações assim que dentro da aula de dança a gente consegue ir trabalhando e desenvolvendo e que é engrandecedor, né? E é por isso que eu acho que todo mundo tinha que ter aula de dança na infância, pelo menos, para crescer já entendendo algumas coisas, mas infelizmente não é assim, né? Nem todo mundo Sim. consegue participar disso. E você sabe que eu tenho uma história pessoal, assim, muito interessante, porque eu tinha muita vergonha. Eu falo um monte, mas eu era uma criança tímida. Aham. Eu tinha Hoje, vergonha. olhando, não parece. É, e aí, olha que interessante. Teve 2 situações da minha vida que eu tive vergonha de pedir pra fazer xixi. Olha que doido. Uma vez numa aula de É. balé e uma vez na escola. E eu fiz xixi, gente. Eu fiz realmente xixi na aula, assim. Tipo, quando olhou, tava lá uma pocinha de xixi, De né? vergonha de pedir para ir no banheiro. De vergonha de pedir pra ir no banheiro. E eu Olha lembro, só. assim, que, claro que com as pessoas que eu convivia, eu já era bem, né? Sempre com a respostinha na ponta da língua. E aí, a minha mãe começou a me levar na aula de balé na época, né? Com uns 4 anos, assim, e tal. E eu comecei a me desenvolver. E eles diziam muito assim, meu Deus, quando ela começa a dançar, parece que vira outra pessoa, né? E aquilo começou a me realmente trabalhar internamente essas questões da timidez, né? A ponto de chegar um Uhum. momento que eu realmente recebi uma transformação por meio da dança. Assim como tu Pois estava é. falando que quando você dança, você expressa, eu também tenho muito essa questão, assim, às vezes eu tô muito mal. Aí eu danço sozinha, tá ligado? Eu pego, ligo uma música, começo a me jogar, às vezes me jogo no chão. Eu danço o que é visceral, o que a minha alma tá pedindo, assim. E aquilo é tão Uhum. libertador. E claro que tudo bem, a gente estudou várias técnicas de dança, sim, é óbvio, a gente trabalha com isso. Sim. Se a gente não fosse boa nisso, né? Quando os alunos vêm e falam, ai, mas eu não consigo fazer que nem você, daí eu falo, mas meu amor, a prof faz isso há 16 anos. Se eu não fosse um pouquinho boa, o que que É, adiantaria, né? né? É verdade. Não se É compare verdade. na dança, não se compare, porque cada um tem um processo,
cada um tem uma realidade de vida e vai trazer isso também na hora do aprendizado e na hora da autoexpressão, né? E esses ressignificados também, né? Você poderia ter pegado essa experiência do xixi ali, né, e ter virado um trauma e não ter continuado na dança, não querer mais aparecer na hora de dança, né? Mas para você foi muito mais encorajador, digamos assim, para depois superar isso, né? E, enfim, não foi algo que te travou. Eu acho que já existia um impulso de, não, mas eu gosto muito disso, né? Ou então aquilo já havia me tocado de uma forma a ponto de fazer com que eu pudesse, não, vamos lá, eu gosto disso, a dança tá realmente me transformando e é aqui que eu vou ficar. E provavelmente tua prof ou teu prof também conduziu bem a situação, né? Que é aí que a Sim, gente também tem que cuidar como a gente trata algumas situações, né? exatamente. Mas agora saindo um pouco lá das crianças, vamos subir um pouquinho as idades. Vamos. Eu perguntei antes se você estava dando aula, porque eu sei que tu tem um projeto de rios, né, Bel? Que tu Uhum, trabalha com mulheres. Se isso. quiser falar um pouquinho sobre ele. Beleza. Então, Uhum. quando eu comecei a trabalhar com o Rios, eu ainda estava numa ideia muito comercial, que foi quando começou a ser difundido a dança, a Beyoncé levando as bailarinas dela. Depois a gente tem aqui num cenário nacional, né, uma Anitta, a mulherada toda de salto alto, mostrando o corpo, se posicionando dessa forma, que é o que a gente fala hoje em dia, o empoderamento feminino, né? Então eu comecei muito nessa levada comercial. Mas quando eu comecei a conviver com as mulheres que estavam procurando esse estilo de dança, eu comecei a perceber que, opa, elas me procuram por outras coisas, né? Não é a dança, ó, o pilar principal. Existiam outros Uhum. aspectos. Então eu comecei a me desenvolver um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre essa questão também do sagrado feminino, de entender a psicologia feminina também, como que a mulher desenvolve o seu self feminino, para poder criar, agregar e criar essas concepções de que a mulher pode se expressar através do seu corpo, que além de ser uma coisa comercial e não sei o quê, e essa coisa de realmente estar mostrando o corpo, trabalhava questões internas, que aí a gente vai para o lugar Uhum. da autoestima. Então eu comecei a perceber e ter muitos feedbacks em relação a isso, de que aquela dança realmente estava transformando as pessoas. Tanto que eu tenho alunas de muitos anos, assim, que fazem aula, que estão na aula online comigo ainda, porque foi Uhum. muito transformador para elas, assim. Então, tem casos de pessoas com depressão, tem casos de pessoas que se separaram e estavam se sentindo um lixo. E aí, o trabalho, não só o trabalho da dança em si, vamos aprender os movimentos, ou vamos ser sensuais, ou então agora chegou o momento de eu me mostrar, mas um trabalho interno mesmo, né? Esse contato, assim, com o seu eu feminino e com o que essa mulher quer desenvolver. Porque, para mim, as mulheres, elas precisam aflorar cada vez mais esses aspectos, dessa energia feminina. Tipo, a gente precisa trazer essa energia para o mundo, sabe? A gente já vive num Sim, mundo muito visual, que é comandado por homens. Parece besteira a gente fala muito dessa questão do patriarcado, né? Dessa cultura do patriarcado, que é uma cultura sim. machista, porque é uma cultura baseada em homens, né? E, Uhum. e quando a gente começa a ir mais profundamente por esses caminhos, assim, a gente começa a observar que tem muita coisa a ser trabalhado, né? E que a sensualidade da mulher, ela pode ser vista, que a mulher pode sim usar o seu corpo, porque esse corpo veio para isso. É uma coisa natural, você vê uma menina pequenininha dançando, ela já, sabe, ela já é sinuó, ela já gosta, né? É diferente um pouco, claro que Uhum. é legal agregar os meninos na dança, num contexto geral, mas falando especificamente disso, que é uma coisa muito feminina,
Eu penso muito nisso, assim, a mulher já é isso, ela precisa fluir, sabe? Porque se ela Sim. Uhum. trazer essas questões de não ser podada, sabe? Ela vai conseguir ter uma expansão de criatividade melhor, ela vai conseguir se relacionar melhor com as outras mulheres. Porque a partir do momento que você tá com a tua autoestima bem, ou que você tá de bem com o seu corpo, ou que você se sente realizada fazendo aquele movimento, ou simplesmente brincando, só dando uma desfilada, e aquilo vai se transformando, ela vai começar também a aquela questão de sororidade, sabe? Tipo, desse olhar feminino para outra mulher, sabe? Tipo, eu sou É assim, isso. ela é diferente, o meu corpo é assim, a comparação se dissipa e o É, e você se envolvimento. vê nela, você se vê nela, você entende ela e ela te entende, algo assim, né? Exato. Então, nas aulas é Uhum. muito divertido, porque como é uma coisa assim que você tem que se jogar muito, senão você, né, você tem que se jogar. Então, eu brinco com elas. Meninas, aqui a gente brinca de arquétipico. A Bel, Heathers, se vocês me verem no meu dia a dia, vocês vão conhecer uma outra Bel. Só que a Bel, quando tá É, aqui em sala, ou quando eu vou dançar o Rios, ou quando eu vou me apresentar com o Rios, eu incorporo um, uma parte da Bel, um selfie da Bel. Por isso que eu gosto de falar dos selfies, que dentro do, né, da psicologia são os arquétipicos, onde sim. desmistificar essa coisa de que a mulher está posta em caixinhas. Ah, então eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, então eu não posso fazer isso. É, eu não posso dançar, eu não posso me colocar um salto, fazer uma coreografia sensual, né? Eu não É, posso. e seja até uma aula contigo lá de que é uma dança mais solta, mas que vai trabalhar um pouco essas questões também de soltura de Sim, quadril, né? Então eu não posso. Então também. É. tirar essas caixinhas, integrar esse ser feminino. E quando eu falo ser feminino, eu também tô falando de gêneros distintos, mas que se alinham com essa energia de feminilidade, né? Que a gente Aham. hoje em dia tem que discutir muito e tem que desmistificar também essa questão de gênero. Se um homem É. gosta de dançar de salto, gente, pelo amor de Deus, o que que a tua vida tem a ver com a vida dele? O que que interfere na tua Na sua vida? vida, né? Eu sempre penso assim, eu sempre falo, o que que interfere na tua vida saber se fulana é gay, se a ciclana namora uma mulher, ou se não sei, sabe? O que que muda na sua vida? É, Nada. Então, é. né, a gente vai muito por esse caminho, assim. E aí, a gente, quando é em grupo, é muito legal, porque em grupo existe uma sinergia e daqui a pouco existe sabe, um ancoramento. E quando vê, tá todo mundo amiga e muda, muda, É, muda. e até tu falou disso, né, de sexualidade e gênero, e é interessante como na dança há muito tempo a gente encontrava pessoas assim, né, que você não encontrava em outros lugares, porque parece que a dança permite, ela realmente permite que você seja outras coisas e se coloque em outros papéis, né, então Sim, quem não se encaixa muito no papel normal da sociedade acaba vindo para a dança porque ali ela se encontra, né, exatamente. É, assim, dando interessante. né, assim, um parâmetro de gênero, assim, aqui em Florianópolis tem muitos meninos que dançam, assim, sabe? Muitos meninos passaram já pelas aulas e foi muito importante eles receberem esse acolhimento, né? E também muitos homens héteros que queriam se divertir e que quiseram experimentar, que se desconstruíram de alguma forma e estavam ali porque queriam se movimentar e entender como é que era aquilo. Fizeram 1, 2 aulas, interagiram, né? É muito Sim. importante isso, assim. Que interessante, né? Se permitir, eu acho que é aí que tá. A gente tem que se permitir, né? A dança ela só vai fazer isso contigo se você se permite, porque se você não deixa, nada acontece, né? Exatamente. Então eu acho que também vai muito de encontro assim com esse lugar assim que eu posso ser coisas diferentes, eu posso, né, me permitir mesmo
a me a expressar os meus sentimentos por meio daquela dança, né? Seja raiva, tristeza, seja amor, alegria. E eu acho que isso é uma coisa muito integrativa, assim, né? E já vai para um aspecto também da psique, do físico, da reestruturação também do corpo, né? Por meio da dança. Ah, eu sou Uhum. suspeita. Nós somos suspeitas, né? É, Souza, não tem muito como a gente não falar bem, né, de algo que acompanha a gente há tanto tempo. É. É, se tu quiser dar uma explicada melhor, Bel, do GDS, porque Uhum. para mim é novo, eu conheço por sua causa, senão eu não Uhum. conheceria também. É. Sim. Então, o GDS ele é um método belga e ele trabalha no aspecto da reeducação do movimento, assim, pensando, vou linkar bem com a dança, né? Porque ele é um método da fisioterapia, mas trazendo para Aham. essa questão assim do movimento, então ele atua nesse sentido de reorganização do corpo. Então, ele faz uma leitura psicocorporal, né, do indivíduo. E nessa leitura psicocorporal a gente consegue identificar algumas coisas de comportamento. A gente sempre fala que a pessoa nunca é, ela está, né? Então está passando por algum momento, por alguma situação. A gente faz essa leitura da postura da pessoa e também um pouquinho das marcas fisiológicas que ela apresenta, né? Isso é um assunto muito profundo, assim, não é muito fácil de explicar, né? Mas o que que isso é legal para correlacionar com a dança? Primeiro, que a gente consegue fazer um trabalho mais integrativo, né? No sentido da educação do movimento mesmo. Aquilo que você falou de que cada indivíduo se expressa de uma forma ou faz um movimento de um determinado, né, parte do movimento de um determinado ponto, tem muito a ver com a nossa postura, com o jeito que a gente está prostrado no mundo, né? Ah, sou mais Uhum. alongada, sou mais afundadinha, sou mais rodadinha para dentro, sou mais rodado para fora. E aí, isso tudo, a inserção do movimento, da onde o movimento sai, vai alterar a execução do movimento também, né? Então, linkando com a dança, o G10 traz muito essa ideia, tipo, de você ter autoconhecimento real corporal, assim, né? E além disso, conseguir se identificar dentro dessas cadeias articulares e musculares, né? Que é onde o método brinca com a questão também da. Como é que eu posso explicar? Mas dos arquétipos também, porque ele fala, se a pessoa tem o peso na ponta do pé, ela tem uma característica, ela já vai ter o queixinho mais para cima, a pessoa é uma pessoa que é mais rápida, trabalha a ação, é o arquétipo do guerreiro, é a pessoa que já vai reagir rápido, né? Aquela pessoa que é um pouquinho mais afundadinha, ela já vai aparecer o branquinho do olho aqui, ela já é mais calma, ela é um pouquinho mais carente. Isso a gente vai identificando nos alunos também, né? O Sim. fulano que é mais rodado para fora, assim, que o peito está sempre bem aberto, ele é mais voltado para o mundo, ele está se relacionando mais com as pessoas, com o mundo, ele está disperso porque tem muitas coisas acontecendo. É aquela pessoinha que é rodadinha para dentro, então ela é mais quebradinha, ela é mais enroladinha, ela é um pouquinho mais de observar, ela tem um aspecto de timidez, né? O fulano que é super alongado, que é bem do balé clássico, né? É uma coisa assim, Uhum. um arquétipo, uma pessoa mais idealista, que tá sempre nesse mundo das ideias, esse mundo mágico, né? Olha que É, interessante. então é muito legal, assim, uma pessoa que é mais molinha, que usa mais, vai mais pro chão, que tá mais pro chão, que tá sentindo o peso da gravidade. Às vezes é uma pessoa mais adaptável, porque ela pode ir pra cá, ela pode vir pra cá, ela pode vir pra cá para estudar, ela pode estar aqui porque ela tá numa festa. Então, esse lugar de leitura do indivíduo através do corpo, das marcas, e também como que a gente consegue, tipo, não, mas aqui você tem que fazer assim, porque a anatomia do corpo é assim, né? Para executar esse movimento, a gente usa esses estímulos, essa parte corporal.
essas fibras musculares, esse músculo tem que estar em tal lugar. Então, tu vai meio que dando feedbacks para a pessoa, tanto nesse aspecto do corpo, quanto nesse aspecto psicocomportamental. Tipo, você percebeu que você está muito rodadinha, ajusta a tua postura, fecha aqui, não sei o que é isso, dança assim agora. Isso vai interferindo um pouquinho, né? Acho que deu uma Uhum. falha, mas deu para ouvir Eu, aí? eu tô te, Tá me vendo? eu tô te vendo bem, ouvindo. Aham. Então, o GDS ele vai mais para esse lugar, assim, né? Mas foi extremamente agregador, assim. Ele é uma ferramenta. Eu não sou, assim, eu atendo algumas pessoas, amigos, enfim, mas eu não atuo tanto como terapeuta psicocorporal, mas eu utilizo muito disso nas aulas de dança. Que Eu aí eu acho imagino pelo relato que tu tá dando aí, tem como linkar muito, né? E isso. eu acho assim, Theo, que justamente isso seu de procurar outra ferramenta para você colocar dentro da dança é uma das coisas que dá o poder que a gente fala da dança, né? Não adianta a gente só, vamos só dançar e deu, né? Tem que ter um olhar do professor, do profissional, tem que ter um cuidado. E aí ver, por exemplo, se o aluno, como você falou, está mais arcadinho, como você vai poder contribuir para que ele melhore essa postura, né? Para que o movimento não seja difícil para ele, algo que vai ser ruim, né? Tem que ter esse cuidado. E é isso que o profissional tem que fazer: pesquisar, buscar Sim, outras informações. exatamente. Tô vendo aqui as Achei que minhas você ia falar alguma algumas coisa. amigas entraram. O dia tá lindo aqui em Floripa, mas teve gente que entrou. Acho que o povo tá Mas tudo você na já vai praia. sair para ir pro dia. Daqui a pouquinho a gente tem a live com o Léo. Claro. É às 7, daqui a 7 minutos, inclusive. Acho que nesses 7 minutos a gente pode ir encerrando e fazendo as Claro. considerações finais. Eu tive sorte, né? Os vizinhos resolveram fazer furo na parede bem na hora da live. Deixa eu ver se pararam agora. Acho que deu. 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 Mas assim, eu fico extremamente feliz, eu sou muito fã do teu trabalho, desde lá do começo. Eu conheci a Bel, a gente tinha 16, 17 anos, acho, né? 19, Uhum. 18. Por aí, amiga. A gente E viajou muito as duas, juntas. as duas descobrindo assim esse mundo, porque a gente já dançava há muito tempo, mas a gente estava começando a trabalhar e ainda em dúvida sobre qual modalidade a gente ia. E eu ainda achava que eu tinha que escolher uma modalidade na época, eu não achava que eu podia fazer tudo que eu quisesse. E aí logo eu conheci você, que também fazia dança de salão, daí fazia jazz, e fazia balé, e dançava danças urbanas, enfim, né, que era parecida comigo, então eu me identifiquei muito. E essa vontade de sair, pesquisar fora, então a gente também foi fazer cursos e festivais por tudo quanto é Vários. canto, viajamos muito. E aí encontramos, né, algo que nos fez assim, além da nossa amizade, né, mas no lado profissional, você, gente, eu vou ter que voltar lá, eles vão continuar. É, não dei sorte. Enfim, e a gente encontrou formas de trabalhar justamente com essa nossa pluralidade, né? Que eu hoje em dia eu trabalho com a dança aérea também, né? O pole, que também tem muito isso É do empoderamento maravilhosa. feminino, porque as meninas também, quando elas entram numa aula de pole dance, né? Elas também são desafiadas a se olhar no espelho, a usar uma roupinha mais curta, e aí às vezes o movimento não é sensual, mas para quem assiste acha que é, né? Mas na verdade a gente está ali fazendo força e fazendo um exercício pesado, né? E para quem Aham. está assistindo é outra coisa, então tem toda essa liberdade, né? E também descoberta do teu corpo e do teu íntimo, digamos assim. E ver que você é capaz. Eu acho que a dança, principalmente para as mulheres, tem isso também, né? Do perceber o quanto você é capaz de pôr um salto, de se sentir sensual, acreditar que você é sensual, e expressar isso, né? Então, eu vejo teus vídeos, eu acompanho, eu acho assim muito interessante. Eu queria que tivesse por aqui, mas nós não temos, por exemplo, aulas de rios aqui. Eu Você até dei tem que algumas dar. aulinhas assim, tentando. Você tem Eu que fui tentando dar. introduzir, mas enfim. Eu já faço muita coisa, eu acho que eu preciso preciso É, focar um pouco mais. nossa, e eu acho que é bem isso, né, amiga? Eu acho que a gente se identificou muito porque desde o início a gente já tinha esse olhar da dança educação,
dessa dança, né, dessa forma de desenvolver as pessoas através, né, da dança. E o teu trabalho é maravilhoso também, eu fico muito honrada, porque eu acho que a gente se admira muito, assim, né? E eu lembro, assim, da época que tu foi dançar fora, e tu ficou anos fora, e eu lembro, assim, cara, que tu foi muito corajosa, porque tu saiu de uma cidade pequena que a gente sabe que existe muito julgamento, muito preconceito. Eu lembro que a gente falava muito sobre isso na época, lembra? Até pouco tempo a gente falou sobre isso também. E sofria muito essa questão do preconceito, e na verdade tu estava expandindo horizontes, tu conheceu 1000 países diferentes, né? Tu aprendeu várias línguas diferentes, e, e aí quando tu voltou, tu tava, né? Tu já engatou, tu já trouxe outras perspectivas, tu já foi fazer outras formações, e aí trouxe outras coisas que nem existiam na cidade, então por isso que eu falo assim, o teu trabalho ele vem muito para quebrar algumas barreiras também, assim, e para introduzir, né, outros formatos de movimento e de corpo. E, e eu acho que Que tem tudo a ver com nossa, a só dança tem a também, né? Porque eu agregar influencio muito em muito a dança. Joaçaba, né? A tua visão de mundo, a tua visão de dança, a forma como você trabalha, que eu conheço bem e que é o que a gente se identifica, só tem a agregar em Joaçaba, em toda a região, e só sucesso, né? Ai, Maravilhosa. você também. Ah. Fiquei muito feliz, Del, de você ter aceitado, porque a gente sabe que, né, no sábado, num dia de sol, numa cidade que tem praia, né, você poderia estar aí fazendo outra coisa, e tu topou participar e dividir um pouquinho do teu conhecimento, das tuas experiências. Se eu puder contribuir um pouquinho com você também, em algum momento, conte comigo. Acho que, assim, a minha ideia agora é compartilhar o que eu tenho, né, o que eu posso compartilhar, porque assim eu aprendo também. Eu estava estudando antes ali para ver o que eu poderia falar além daquilo que eu já sabia, né, que pudesse agregar, e acho que isso só faz crescer, né, essa troca, só faz a gente crescer. Então, pessoinhas, não desistam dos seus sonhos, persistam. Toda vez que a gente está começando algo é desafiador, mas eu tenho certeza que se você tem um pouquinho de vontade, assim, se permita, né? Eu estou muito numa fase de se permita, se permita. É diferente, mas vai, se permita, faça, experimenta, vai na escola da Di. Experimenta, então gosto muito de dançar, mas então, pô, vou fazer uma coisa aérea, vou fazer uma coisa diferente, porque o corpo, ele é um viés de expressão, de autoconhecimento, e é ali que ele tem o poder, e principalmente de fazer a gente se relacionar efetivamente com o outro e criar aprendizados realmente relevantes para a vida um do outro e grandes amizades, como é o nosso caso. Então, E se se relacionar permita. consigo também, né, se conhecer também. Uhum. Para mim é muito isso, assim, poderzão. Muito obrigada. Eu não tinha outro nome para quando eu escolhi os nomes, né? Que eu fiz as 6 nomes, que eu pensei o poder da dança tem que ser a Bel. Ah, que Eu sabia que tinha lindo! que ser. Gente, obrigada quem participou da live. Vocês são os amores. Teve algumas aqui meninas falando. Ai, vocês são inspiradoras. Também Foi estou ótimo. Ó. permitindo isso, Leila. E agora vai ter uma super live com o nosso master bailarino maravilhoso, o Leozinho. Agora vai ser com o Léo. Então tá, Bel, eu foi vou um encerrar prazer porque faltam gigante. 20 segundos só, tá? E daí ele, Yes. daí ele fecha. Então, só vou te dizer muito obrigada de novo. E a tua Beijo, trajetória é linda. amor. Muito obrigada. Obrigada a você, amiga. Tchau, gente. Beijos. Bom Beijo. feriado. Igualmente.